Então, para adicionar um método no BooksBox, aqui abaixo eu vou inserir booksbox.addBooks, que recebe uma função. Como esse objeto BooksBox não contém nenhum método addBooks, com essa atribuição eu acabei de criar o método addBooks nesse objeto BooksBox. Dentro dessa função eu tenho no mínimo duas opções para acessar o BooksBox. Eu posso acessar o BooksBox usando a própria referência dele, que é a let na qual ele foi armazenado, ou eu posso usar o this. Se dentro dessa função eu invocar um console.log que recebe BooksBox como primeiro argumento e o this como segundo argumento, se aqui abaixo eu invocar o BooksBox.addBooks e salvar, a BooksBox referenciou o objeto que ela armazena e o this referenciou o window. Roger, eu odeio this, por que isso aconteceu? Arrow functions não se conectam com this da mesma forma que function declarations ou funções tradicionais, porque arrow functions, ao contrário de funções tradicionais, não possuem um this próprio. Se você usar um this dentro de uma arrow function, o valor desse this vai ser herdado do this do escopo que envolve a declaração da arrow function. Como o escopo que envolve essa declaração é o escopo global, e como o escopo global de um código JavaScript executado no browser é representado pelo objeto window, o this se tornou uma referência para o objeto window. Quanto mais você evitar usar o this, melhor. Quando você está no início da sua jornada rumo à fluência, o this é confuso mesmo, tá? Já que a gente pode evitar o this nesse caso, a gente não vai investir muita energia nele agora, então eu vou remover o this para a gente focar em referenciar o objeto através da let que armazena ele. E como essa let referencia o objeto, para começar a adicionar livros no BooksBox, eu vou inserir um parâmetro BooksQuantity, que vai receber a quantidade de livros que vão ser colocados na caixa. Vou copiar essa frase que o método precisa retornar. Abaixo desse console.log eu vou inserir um return de uma template string com a frase que eu copiei. Vou substituir esse x pela interpolação da BooksBox.booksin, que é a propriedade que armazena a quantidade de livros que a caixa tem. E antes do return eu vou remover só esse console.log e vou fazer a BooksBox.booksin receber o valor que ela já tem somado ao valor do BooksQuantity. Se nessa invocação do addBooks eu inserir 2 como argumento, fazer com que essa invocação seja argumento de um console.log para a gente visualizar o retorno do método, e se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe a BooksBox e salvar, a gente vê que a invocação do método retornou já 2 livros na caixa e agora a BooksBox contém 2 livros dentro dela. Só para limpar o console, eu vou comentar os console.log acima do exercício 7 e observa que se eu duplicar mais 2 vezes esse console.log com a invocação do método e salvar, a gente vê que a caixa já tem 6 livros e que a BooksBox tem 6 livros dentro dela. Isso não pode acontecer, porque ela só tem 5 espaços. Então, eu preciso fazer com que essa atribuição aconteça só quando a caixa não estiver com todos os espaços preenchidos e só quando ainda houverem espaços na caixa e a quantidade de livros passada por parâmetro não for ultrapassar o limite de espaços da caixa. Para focar em um problema de cada vez, primeiro, para fazer com que essa atribuição aconteça só quando a caixa não estiver com todos os espaços preenchidos, eu posso checar se quando esse método for executado, a quantidade de livros que a caixa contém é igual à quantidade de espaços dela. Então, if BooksBox.booksin é igual a BooksBox.spaces, dentro desse bloco eu vou inserir um return que vai retornar que a caixa já está cheia. Se eu salvar, como nem 2, nem 4 e nem 6 é igual a 5, a expressão que eu inseri no if não resultou em true e o bloco do if não foi executado. Só que eu não vou preocupar com o parâmetro agora. Primeiro, eu só quero fazer o meu if funcionar.
Para fazer o meu if funcionar, se eu modificar o 2 dessa última invocação para 1, no momento que essa última invocação acontecer, o books quantity não está sendo usado no meu if, a booksin vai receber o valor que ela já tem, que é 4, somado ao valor que o books quantity armazena, que é 1. Então a booksin agora armazena 5 e esse return vai retornar a quantidade de livros que a caixa tem. Se eu salvar, já há 5 livros na caixa e tanto spaces como booksin armazenam 5. Beleza? Se eu duplicar essa última invocação, books quantity vai receber 1 e logo abaixo essa expressão do if vai ser verificada e como a gente viu que agora a booksin e a spaces armazenam 5, essa expressão vai resultar em true, o bloco desse if vai ser executado, esse return vai retornar que a caixa já está cheia e essas linhas abaixo vão ser ignoradas porque esse return acima finalizou a execução da função, ou seja, a booksin não vai ter o valor dela modificado. Se eu salvar, a gente vê que a caixa já está cheia e que spaces e booksin contêm o mesmo valor. Então ótimo, eu fiz o meu if funcionar e agora eu vou preocupar com a quantidade de livros que o parâmetro recebeu. Por enquanto, eu vou comentar as 3 últimas invocações desse método e observa que se eu inserir 6 como argumento e salvar, os 6 livros foram inseridos na caixa e isso não pode acontecer. A caixa arrebenta, rasga. Para evitar esse tipo de situação, abaixo desse if, eu vou inserir uma segunda verificação. E o que eu preciso verificar? Nesse penúltimo tópico, o exercício diz que eu preciso mostrar quantos espaços ainda podem ser ocupados, retornando essa frase se ainda houverem espaços na caixa, mas a quantidade de livros passada por parâmetro for ultrapassar o limite de espaços. Ou seja, na condição do meu if, eu preciso verificar se a quantidade de livros que a caixa já tem, mais a quantidade de livros que foi inserida por parâmetro, não vai ultrapassar o limite de espaços da caixa. Então, booksbox.booksin mais books quantity é maior que booksbox.spaces. Se a quantidade de livros que a caixa já tem, mais a quantidade de livros passada por parâmetro é maior que o total de espaços da caixa, eu vou só retornar a quantidade de espaços disponíveis na caixa. Então return, que vai retornar uma template string com essa mensagem que o exercício especificou, e para renderizar na string a quantidade de livros que cabem na caixa, eu vou substituir esse placeholder por uma interpolação da books.spaces, que é o limite de espaços da caixa, subtraído pela booksbox.booksin, que é a quantidade de livros que a caixa já tem. Se nessa invocação do addBooks eu inserir 2 e salvar, os 2 livros foram inseridos na caixa. Se eu descomentar a segunda invocação do método e tentar adicionar 4 livros e salvar, como a caixa já tem 2 livros e a quantidade de livros dentro da caixa somada à quantidade de livros que eu tentei adicionar ultrapassa o limite de livros que a caixa pode receber, só cabem mais 3 livros foi retornada e a caixa continua com só 2 livros dentro dela. Se eu comentar essa segunda invocação e tentar adicionar 7 livros, só cabem mais 5 livros e nenhum livro foi adicionado na caixa. Se eu comentar essa primeira invocação e descomentar a segunda e a terceira, 5 livros foram inseridos dentro da caixa e se eu tentar adicionar mais um livro, a caixa já está cheia e os 5 livros permanecem intactos. Então, se a gente olhar o enunciado do exercício, a gente já implementou esses 4 itens e agora a gente vai implementar esse último item para quando só mais um livro couber na caixa, a palavra livro no singular ser renderizada na string. Se nessas invocações do método eu comentar a terceira invocação e depois da caixa ter recebido 4 livros, eu tentar inserir 2 livros, só cabem mais 1 livros é exibido no console. Como que eu posso resolver esse problema de singular ou plural? Eu posso verificar se a quantidade de espaços da caixa subtraída pela quantidade de livros que ela tem é igual a 1.
Se for, eu retorno a string livro no singular, e se não for, eu retorno livros no plural. Então, acima dessa template string, para armazenar a palavra no singular ou plural, eu vou inserir uma const plural or singular, que não é com E, é com A, que recebe essa mesma expressão, e para checar se essa expressão é igual a 1, eu posso usar um ternário. Então, se a caixa couber só mais um livro, eu vou retornar livro no singular, e se a caixa couber mais um livro, livros no plural vai ser retornada. Então, se eu substituir livros por uma interpolação da plural or singular, só cabem mais um livro, é exibida. Para tratar o plural dessa palavra cabem, acima da plural or singular, como vai ser a terceira vez que essa expressão vai ser usada, eu vou armazenar ela em uma const para usar ela nos lugares em que for preciso. Então, const, que pode se chamar available spaces, que recebe essa expressão, vou substituir as ocorrências dessa expressão pela available spaces, e por enquanto, abaixo da available spaces, eu vou usar novamente o ternário para retornar se a palavra a ser renderizada na string vai ser cabem no plural ou cabe no singular. Depois que estiver funcionando, a gente refatora. Então, const fit plural or singular, sem esse R, recebe available spaces é igual a 1, e se essa expressão resultar em true, cabe no singular vai ser retornado. Se essa expressão resultar em false, eu vou retornar cabem no plural. Então, ao invés de cabem, eu vou inserir uma interpolação que recebe a fit plural or singular. E, obviamente, eu preciso modificar o nome dessa const para que ela seja tão específica quanto a fit plural or singular. Então, eu vou selecionar o início das duas ocorrências e inserir book e o P maiúsculo para seguir o padrão camel case. Se eu salvar, só cabe mais um livro no singular, é exibido, e se eu tentar adicionar 3 livros e depois tentar adicionar mais 3, só cabem mais 2 livros no plural, é exibido. Só que observa que se nessas invocações eu comentar as adições de 3 livros e adicionar só um livro, já há 1 livros no plural, é exibido. Nesse caso, para renderizar essa flexão gramatical correta, a gente só precisa considerar quantos livros a caixa tem. Então, para armazenar livro ou livros, acima desse return, eu vou inserir uma const book plural or singular, que recebe booksbox.booksin é igual a 1. E segura um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar porque que não tem problema essas duas consts terem o mesmo nome. Se essa expressão resultar em true, eu vou renderizar livro no singular, e se essa expressão resultar em false, isso significa que a caixa tem mais de um livro, então eu vou retornar livros no plural. Se ao invés de livros eu inserir uma interpolação da book plural or singular e salvar, já há um livro na caixa no singular, é exibida, e se eu descomentar essa adição de 3 livros, livros no plural é renderizada. Agora, por que essas duas consts com o mesmo nome não causaram um erro na aplicação? Seguinte, ao contrário da var, let e constantes têm escopo de bloco. Ou seja, mesmo o if não sendo uma função, como ele é um bloco, essa const book plural or singular não existe fora desse bloco, desse escopo desse if. E se ela fosse uma let, também não existiria. Tanto é que se fora do if, antes da declaração da book plural or singular, eu inseri um console.log que recebe book plural or singular e salvar, a gente vê um erro dizendo que não é possível acessar a book plural or singular antes dela ser inicializada ou declarada. Isso quer dizer que essa constante não existe fora do bloco desse if, então eu posso declarar uma constante com o mesmo nome aqui nesse escopo. Então vou remover esse erro daqui e agora a gente vai refatorar esse código maluco que a gente fez. A primeira coisa que eu posso eliminar nesse código é a repetição desses ternários. Se a gente observar esses ternários, todos eles têm o mesmo padrão de checar se a quantidade é igual a 1, se for, a palavra no singular é retornada, se não for, a palavra no plural é retornada.
Ou seja, o que varia no padrão desses ternários são a quantidade do que está sendo verificado, o singular da palavra e o plural da palavra. Então eu posso criar uma função getPluralOrSingular, por exemplo, que recebe a quantidade, o singular e o plural como parâmetros e retorna o resultado do ternário. Então acima desse listener de eventos, eu vou inserir uma const getPluralOrSingular que recebe uma função com um parâmetro quantity, um parâmetro singular e um parâmetro plural. E essa função vai retornar esse ternário, só que ao invés da available spaces, eu vou inserir o quantity, ao invés de cabe, eu vou inserir singular, ao invés de cabem, eu vou inserir plural, vou quebrar esse retorno para a linha de baixo, para a função não ultrapassar 80 caracteres, e agora eu posso substituir as repetições desses ternários pela invocação da função. Então eu vou posicionar o ponteiro do mouse no início dessa palavra, vou invocar a getPluralOrSingular e vou inserir as strings como segundo e terceiro argumentos. Como essas duas linhas ultrapassaram 80 caracteres, eu posso quebrar essas invocações para a linha de baixo, e como template strings renderizam quebra de linha, eu vou deixar essa template string ultrapassando os 80 caracteres mesmo, e nesse ternário abaixo, eu vou invocar a getPluralOrSingular, que recebe booksbox.booksin como o primeiro argumento, o segundo argumento vai ser livro, e o terceiro argumento vai ser livros, no plural. Vamos testar essa função? Se eu quebrar a invocação dessa função para a linha abaixo e salvar, como aqui abaixo eu estou adicionando 3 livros na caixa e depois mais um livro, livros no plural é exibida. Se ao invés de eu tentar adicionar mais 3 livros na caixa, só cabem mais 2 livros no plural, são renderizados na string. Se nessa primeira invocação eu adicionar 4 livros e depois tentar adicionar mais 3 livros, cabe e livro são renderizados no singular, e se eu adicionar só um livro na caixa, já há um livro no singular, é renderizado, então a função que eu acabei de implementar não quebrou o código. O que mais que eu posso refatorar aqui? Para melhorar a legibilidade desse código, eu posso remover essa sintaxe objeto.propriedade se eu fizer um destructuring no Booksbox. E daqui a pouquinho eu vou fazer uma observação sobre esse destructuring, mas segura aí. Então na primeira linha da função eu vou inserir uma let, porque aqui embaixo eu estou fazendo uma reatribuição de valor, uma expressão de destructuring para obter o valor da booksin e da spaces do objeto booksbox, e eu vou selecionar e remover todas as ocorrências da booksbox ponto. Feito isso, essa última invocação da getPluralOrSingular pode voltar a ficar em uma linha. E o que mais que a gente pode melhorar aqui? Vamos melhorar a legibilidade dessas condições? Nesse primeiro if, essa expressão está resultando em um boolean indicando se a caixa já está cheia. Então aqui acima eu posso inserir uma const isBoxFilled que recebe essa expressão. Eu vou usar essa const como condição do if, e nesse if aqui abaixo, o que essa expressão está fazendo? Ela está gerando um boolean indicando se a caixa tem ou não espaço suficiente para comportar os livros que eu estou tentando adicionar. Para deixar essa condição mais legível, eu posso armazenar essa expressão em uma const boxSpaces are not enough, por exemplo. Então aqui acima eu vou inserir uma const boxSpaces are not enough que recebe essa expressão. Vou usar essa const como condição do if, vou deixar a declaração da const no início da função, e agora ficou bem mais fácil eu bater o olho e entender exatamente o que esses ifs estão checando. E esse segundo if aqui, será que tem como eu deixar ele mais conciso? Tem. Observa que todo esse código só existe para gerar os plurais e os singulares dessa mensagem. Eu posso, por exemplo, encapsular toda essa lógica de plural ou singular em uma função e fazer essa função gerar e retornar a mensagem que eu preciso. Então, acima desse event listener, eu vou inserir uma const getAvailable spaces message que vai receber uma função, e dentro dessa função eu vou colar exatamente esse mesmo código do if, e agora eu tenho uma função em que a única responsabilidade é gerar string que esse if
tem que retornar se a condição dele resultar em true. Só que para essa função funcionar, eu preciso fazer ela receber a spaces e a booksin, porque se eu não fizer isso, quando eu invocar ela, um erro vai ser lançado dizendo que essas variáveis não estão definidas ou não estão declaradas. Como a spaces e a booksin foram declaradas aqui dentro do escopo do addBooks, e como eu vou invocar a getAvailableSpaces message dentro desse if, que está no escopo da addBooks, eu posso fazer a invocação da função que eu acabei de criar, receber a spaces e a booksin como argumentos. Então, eu vou inserir a spaces e a booksin como parâmetros da getAvailableSpaces message. Vou remover esse código antes do return do if e vou fazer o if retornar o retorno da invocação da getAvailableSpaces message, que recebe spaces e a booksin como argumentos. Se você quiser, você pode declarar uma const message acima desse return do if para essa const receber a invocação dessa função. Mas eu não acho que seja necessário. Quando eu bato o olho nessa linha, eu já sei que a invocação da função está retornando uma mensagem e esse return está retornando essa mensagem. Só que se eu salvar, como aqui abaixo eu estou adicionando um livro na caixa, já há um livro na caixa no singular é exibida, só que a booksin não está armazenando um. Por que isso aconteceu? Observa que nessa reatribuição, ao invés de atribuir um valor para a propriedade booksin do objeto Booksbox, eu estou atribuindo valor para essa nova let que o Destructuring criou. Se eu inserir que a Booksbox.booksin é quem vai receber esse valor e salvar, a booksin recebeu 1, e como foi a propriedade booksin e não a let booksin que armazenou 1, 0 livros é renderizado na string. O que eu posso fazer nesse caso? Eu vou modificar essa let para const, vou fazer o destructuring só na spaces, porque ela não está sofrendo reatribuição de valor, e vou substituir todas as ocorrências da let booksin pela propriedade booksin do objeto Booksbox. Feito isso, se eu quebrar a linha dessa invocação da função e salvar, um livro no singular é renderizado e a booksin armazena 1. Se eu adicionar um livro na caixa e depois tentar adicionar 7, só cabem mais 4 livros e a caixa continua com só um livro. Se eu substituir esse 7 por 4 e descomentar essa adição de mais 3 livros, a caixa já está cheia e a booksin armazena 5. E se eu comentar essa adição de um livro, como eu adicionei 4 livros e depois estou tentando adicionar mais 3, só cabe mais um livro, é exibida, booksin armazena 4 livros, então o refactoring não quebrou a aplicação.